avaliação de efetividade, como que essa avaliação de efetividade deve ser demonstrada ao regulador e praticada por uma instituição regulada pelo Banco Central, certo? Essa conversa aqui está baseada numa norma do Banco Central, a norma de PLD-FTP, de número 3978 de 2020, certo? E serve então para as instituições que são autorizadas a funcionar por este regulador, certo? Nós vamos dividir aqui nossa conversa em 5 partes, certo? A primeira parte é sobre onde se localiza a avaliação de efetividade, ou seja, dentro de um sistema de PLD-FTP, onde ela está inserida, certo? Para isso tem que entender um pouquinho de como está estruturado a partir da norma, né? E do ponto de vista documental, de documentos, onde está localizada a avaliação de efetividade num sistema de PLD FTP, certo? Aqui existem 4 conjuntos de documentos, certo? O primeiro conjunto é a própria política de PLD FTP, que é a consolidação das diretrizes, certo? Do conselho de administração ou da diretoria de uma instituição para todas as áreas, todos os departamentos sobre a implementação das suas práticas, das suas operações relativas à lavagem de dinheiro, à prevenção de lavagem de dinheiro, certo? Então, este é um primeiro documento, é um documento que não é operacional. É um documento onde ali estão descritas as diretrizes da diretoria ou do conselho de administração para a organização, certo? O segundo conjunto de documentos aqui, que é bem relevante, é a avaliação interna de riscos, certo? Nós já falamos, tem um vídeo aqui no nosso canal sobre avaliação interna de riscos da ótica do Banco Central. O que é, rapidamente recapitulando aqui, o que é avaliação interna de riscos? Veja, é um estudo, é um diagnóstico de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa daquela instituição, certo? Então, é o estudo, é o diagnóstico, é a identificação dos riscos de LDFTP e riscos inerentes aplicáveis àquela instituição, de modo que, quando alguém pegar uma AIR de uma instituição, deve ser capaz de identificar quais são os riscos de LDFTP aplicáveis àquela instituição. Também não é um documento operacional, é um diagnóstico de riscos, certo? O terceiro conjunto de documentos aqui são os manuais de procedimentos. Esses sim são documentos operacionais que vão dizer como cada departamento, como cada área da instituição deverá aplicar as suas atividades para fins de prevenir e combater as práticas de lavagem de dinheiro. Veja aqui, na interação principalmente entre A e R, que é onde estão descritos os riscos, e os manuais de procedimento, aqui é que acontece a abordagem baseada em riscos. Por quê? Porque esses manuais de procedimentos devem levar em consideração os riscos identificados na IR, certo? E aí a instituição deverá prever mecanismos de combate e de prevenção a esses riscos. E aí, os maiores recursos da instituição deverão ser aplicados no combate ou na prevenção dos maiores riscos, certo? Aqui que está, então, a lógica da abordagem baseada em risco, certo? E aí nós temos um quarto conjunto de documentos que aí sim entra a avaliação de efetividade, fechando logicamente esse ciclo sistêmico de PLD-FTP de uma instituição. Agora, ponto 2 aqui da nossa conversa. Um ponto bem importante, que é o que é avaliação de efetividade? Veja, avaliação de efetividade significa como que uma instituição verifica se as suas práticas de PLD-FTP são ou não são efetivas, se funcionam ou se não funcionam na prática. Como que operacionalmente a instituição demonstra essa efetividade? Por meio de testes. Então aqui o regulador está interessado em saber quais são os testes que a instituição faz
para verificar a efetividade do seu sistema de PLD-FTP. Então, um primeiro ponto fundamental para entender o que é avaliação de efetividade é entender quais são os testes que a organização faz, que a organização aplica no seu sistema de PLD-FTP para verificar se é efetivo ou se não é efetivo. Ponto 3, super importante. Onde que esses testes deverão ser implementados? Veja, lembra que eu falei de um terceiro conjunto de documentos que são os manuais de procedimentos? Pois é, são nesses manuais de procedimentos e na sua aplicação prática. Então aqui eu falei de testes de efetividade e agora estou falando de onde esses testes deverão ser implementados. Nos manuais. Exemplos de manuais. Conheça seu cliente, conheça o seu empregado, conheça o seu parceiro, conheça o seu fornecedor. MSAC, certo? Quando a gente fala de MSAC, a gente fala de monitoramento, seleção, análise e comunicação de operações ou atividades atípicas, né, em termos de lavagem de dinheiro ao COAF. Então, os testes deverão ser aplicados sobre a operação na prática desses procedimentos. Dois exemplos muito rápidos aqui. Dentre esses manuais, existe um que é o Conheça o seu cliente, certo? O Conheça o seu cliente é um procedimento formado por várias etapas, certo? Até se chegar à indicação de perfil de investidor deste cliente. Uma dessas etapas é a definição da capacidade financeira do cliente, certo? Então, a instituição, a fim de determinar qual é a capacidade financeira do cliente, deve ter o quê? Informações e documentação, suporte, a fim de dizer qual é a capacidade ou de verificar qual é a capacidade financeira do cliente. Caso a instituição não tenha essas informações ou não tenha essa documentação suporte para determinar a capacidade financeira do cliente, como dizer que esta etapa do procedimento de conheça o seu cliente é efetivo? Então, um teste aqui é verificar. A instituição tem as informações e a documentação suporte para determinar qual é a capacidade financeira da sua base de clientes? Sim ou não? Outro exemplo, no procedimento de MSAC, certo? O que é isso? A instituição deve identificar operações, situações que são atípicas do ponto de vista de lavagem de dinheiro. Então, operações que são suspeitas, operações que não são o normal da atuação daquele cliente, certo? Essas operações deverão ser selecionadas e deverão ser analisadas pela instituição. E esta análise feita pela instituição deverá ser registrada em um dossiê. É o que manda a norma do Banco Central do Brasil, certo? Então, aqui está um teste dentro do procedimento de MSAC. A instituição tem o registro do que foi analisado em termos de atipicidade para fim de verificar se aquela situação ou aquela operação que parecia, né, que tinha indício de ser atípica, deve ser comunicada ou não ao COAF. O teste está aqui. Há registro desta análise ou não há registro dessa análise, certo? Muito bem. Passando então para o nosso item número 4, que é metodologia. Veja, além da aplicação dos testes, é importante que a instituição registre, organize a metodologia. Exemplo, por que a organização faz o teste que faz dentro do procedimento de MSAC? Por que este teste? Qual que é a lógica de implementar este teste, certo? E onde vai implementar cada um dos testes. Então, a metodologia que leva a instituição a aplicar este teste, não outro, a aplicar neste procedimento ou nesta etapa do procedimento e não em outra, esta metodologia deve estar muito clara para a organização. Não só clara, deve estar documentada, certo?
Além disso, ainda em termos de metodologia, é importante para o Banco Central entender quem foi que aplicou a metodologia da avaliação de efetividade. Ou seja, foram os estagiários? Foi o diretor da área de compliance barra PLD? Foi o diretor responsável pela norma X ou Y? É importante para o Banco Central entender quem foi que fez a implementação desses testes a fim de se chegar no resultado da efetividade do sistema de PLD-FTP da instituição, certo? Por fim, o quinto tópico aqui, é importante entender o seguinte: de uma avaliação de efetividade, eventualmente, haverá aqui uma ou outra situação, ou até mais, obviamente, de deficiência. Então, não é raro que se encontrem deficiências a serem sanadas como resultado de uma avaliação de efetividade, certo? E como é que essas deficiências devem ser tratadas, certo? Aqui tem dois documentos principais, né? Um plano de ação. Então, uma vez que a deficiência foi encontrada, deve ser gerado pela instituição um plano de ação para o tratamento dessa deficiência, certo? Então, esse é o primeiro documento. Plano de ação para o enfrentamento das condições ou dos eventos que levaram àquela deficiência. Só que a efetividade pressupõe o quê? Um acompanhamento. Ou seja, não é fazer um documento qualquer, que é um plano de ação, e simplesmente esquecer que aquilo foi documentado. Não, a instituição deve fazer um relatório de acompanhamento para saber se aquela deficiência persiste ou não, foi sanada ou não, e em que etapa de saneamento se encontra. Então, o quinto tópico aqui, que é importante a gente se dar conta, é a importância do plano de ação e do relatório de acompanhamento desse plano de ação para fins de tratamento e saneamento das deficiências que resultaram da avaliação de efetividade, certo? Então aqui a gente espera ter deixado clara a importância da avaliação de efetividade como um fechamento lógico do ciclo sistêmico de PLD-FTP de uma instituição. E aí, esta avaliação de efetividade deve ser feita, no mínimo, a cada 2 anos, de acordo com a norma do Bacen.